o uso da lanterna, tá bom? Que nós vamos precisar de aliás, de ter ela constantemente no nosso uso também enquanto enfermeiro, tá? Então, uma das coisas que a gente vai usar com a lanterna, meninos, é na, na dilatação da pupila. Para quê? Para a gente poder ver o reflexo pupilar. Essa lanterninha que eu coloquei aqui para vocês, ela é a mais... Aí eu estava falando com vocês, essa lanterninha aqui é a mais que a gente usa, tá? Que a gente aperta ela aqui, ó, aqui do ladinho, aqui assim, ó, e aí ela acende. E aí nós vamos usar a lanterna muito para fazer o exame da dilatação da pupila, que a gente vai ver o reflexo pupilar, que a gente vai ver se esse paciente tem ou não presença de lesão neurológica. Quando ele sofre um trauma, né, quando ele vem para uma consulta, até mesmo uma simples consulta com a gente, então a gente precisa de ver ali se ele tem ou não uma lesão neurológica. Como que isso vai acontecer? A gente joga a luz sobre o olho dele, de fora para dentro, tá? Então vamos supor que o meu mouse seja a lanterna, né? Eu venho aqui com ele, abro o olho do paciente, né? E vou jogar a minha luz aqui frente ao olho dele, tá? Ali sobre a pupila dele. O que acontece? A pupila ela vai diminuir, ela vai fechar enquanto a luz joga nela, enquanto eu jogo luz nela. Quando a gente desliga a luz, a pupila vai voltar ao normal. Então eu jogo a luz, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês verem minha lanterna. Aqui. Então eu vou pegar, tá vendo? Eu aperto aqui em cima, vou jogar a luz sobre o olho do paciente de fora para dentro e essa pupila ela vai diminuir, certo? Depois, quando eu tiro a luz, eu venho aqui, jogo e tiro a luz, essa pupila ela vai voltar para o seu tamanho original. Então ela vai fechar e ela vai abrir, né? Ela vai dilatar novamente. Isso é o certo a ser feito, né? Quando o paciente não tem isso, não acontece, é bem possível que ele teve uma lesão neurológica. Então alguma coisa não está funcionando aqui, né? Com esse paciente. Então ele vai precisar de uma avaliação. A gente vai solicitar um médico especialista, tá? Então a gente incide essa luz no olho dele, ou a pupila ela vai fechar, depois ela vai dilatar novamente. Isso é o original. Caso a gente faça isso, esse olho não aconteça, ele está com alguma confusão mental, algum dano neurológico. A gente já precisa de acionar um médico e encaminhar ele para uma consulta médica especialista para eles estarem avaliando. Ontem mesmo no meu serviço aconteceu isso. Chegou um paciente, não estava lúcido, e tudo mais. Tinha mais o que ele estava? Com uma leve falta de ar, não, falta de ar não, um desconforto aqui perto da costela, no lobo inferior do pulmão, e ele estava com essa e febre. E aí eu fiz esse reflexo pupilar, não tinha esse reflexo, não consegui identificar. A gente já encaminhou ele para pronto atendimento, do pronto atendimento ele já teve que ir para a colatina imediato. Ele tinha alguma lesão neurológica ali. Uma coisa não estava funcionando corretamente. Então, assim, a gente tem que se atentar e sempre fazer tudo que a gente está vendo aqui, tá? Porque alguma coisa que a gente deixa passar por despercebido pode ser fatal para esse paciente. E depois também, a gente usa essa lanterna para fazer o exame do nariz. Quando nós estamos fazendo o exame físico do paciente, nós vamos fazer da cabeça, que vocês vão ver,
até o dedão do pé. Então, a gente passa também ali no nariz. A gente tem que investigar as narinas desse paciente, certo? Então, a gente vai ver se esse paciente tem algum tipo de lesão aqui nas narinas, nas coanas, né? Então, a gente vai ver se ela está com ferida, se ela tem tão vermelha, se tem secreção, tem pus, alguma coisa assim, né? Se ela tem algum tipo de crosta, então a gente vai examinando esse nariz desse paciente. A gente vai pegar aqui, vai segurar e vamos e avaliando e ver se tem alguma anormalidade. E aí também a gente vai pegar esse nariz desse paciente e vamos ver toda essa pele também aqui em cima do nariz. Vamos palpar com o polegar e o indicador para perceber as modificações da pirâmide nasal, se tem alguma coisa, tá? Então a gente vai estar observando todas essas anormalidades aqui no nariz após a gente fazer a investigação com a lanterna. Vamos ver se ele tem alguma obstrução nasal, né? Então a gente vai observar se ele tem rinite aguda, né? Devido ao resfriado, devido à alergia. Então a gente vai estar investigando isso tudo. Se tem sujidade, tem muitas vezes, pessoal, que eu coloquei essa imagem, crianças têm o costume de enfiar coisas dentro do nariz. E aí chega pro papai e pra mamãe que tá com falta de ar, tá chorando, tal tudo, não sabe o que que é. Olha que a gente vai avaliar o nariz, ele tá com algum pano, algum feijão, alguma coisa dentro do seu nariz. Então, a gente precisa de saber se tem alguma sujidade, algum material estranho dentro dessa narina desse paciente, tá? Então, como que vai ser o nariz normal, para vocês saberem identificar? As vias aéreas vão estar permeáveis, a pirâmide nasal ela vai estar apresentando formas variáveis, né? Então, cada um vai estar tudo ali certinho, bonitinho, palpável, sem dor, né? E aí, caso a gente não tenha algum parâmetro desse daqui, é porque tem alguma anormalidade aí no nariz desse paciente. E a gente usa muito a lanterna também para a gente fazer exame da boca e faringe, a faringe, né, que é a garganta, tá? Então aí já vem mais um termo técnico para vocês. Como que nós vamos fazer, pessoal, para examinar a boca e a faringe? A gente vai pedir que o paciente abra a boca, tá? E vai pôr a língua para fora. Nessa pontinha, é a língua mesmo para fora. E aí a gente vai pegar a espátula e vamos segurar essa língua para não nos prejudicar, para não nos atrapalhar a nossa investigação ali, o nosso exame. Então, nós vamos pegar ali essa língua, segurar e o paciente vai falar né? A 4 vezes, né? E aí a gente vai iluminar a garganta, né? A faringe com a nossa lanterna, vamos examinar a úvula, certo? Que é a campainha que o povo fala, né? Então vamos ver como está a úvula, como está as amígdalas, que é aqui, ó, nessa região aqui lateral, e a cavidade da faringe, as mucosas bucais, o palato superior, inferior e todos os dentes. Então a gente vai estar observando toda a cavidade bucal. Para que a gente vai estar fazendo isso? Então precisa o paciente falar é falar e ele vai falar e a gente vai estar com a lanterninha ali e vamos estar examinando toda a boca e faringe desse paciente. Porque a gente precisa de fazer uma inspeção ali. Então a gente tem que ver como está a cor, como está a umidade, se tem algum tipo de lesão, né? Se tem algum tipo de úlcera na boca desse paciente. Os lábios, nós vamos ver se ele está cianótico, né? Se ele está azulado, se tem algum sinal de hipóxia quando está faltando oxigenação. Então a gente tudo vai estar avaliando aí. Lábios, extremidades, né? As pontas dos dedos, pontas dos pés. A gente tem que estar observando isso tudo a partir do momento que a gente está examinando a boca. Ver se tem indício de queilose. O que é queilose, pessoal? É aquelas fretinhas, aquelas rachaduras que a gente tem nos lábios. Quando acontece isso, pessoal? Tem pus, tem muito tudo quando a gente está com problema associado à falta de vitaminas. Tá? Então, se tem queilose, essas rachaduras com presença de pus, pode ser sinal de falta de vitamina. Né? Então, esse paciente está precisando, está com déficit vitamínico dentro do seu organismo. Então, essa queilose, né, essas rachadurinhas aí que a gente vai observar no lábio, né, com pus, é ligado a isso. A gente vai estar observando a boca também, os lábios, se tem presença de herpes labial, né, que são a doença, ela vai caracterizar as vesículas, ou seja,
essas plaquinhas altinhas, erimatosas, né? Como se fosse uma uma bolinha de água, né? Por isso que eu falo vesículas, essa, essa, essa protuberância aqui na pele. A gente tem que observar tudo isso. Vamos observar se o lábio desse paciente tem ressecamento, né? Se esse ressecamento é devido ao frio, é devido ao quê? O que está acontecendo com esse paciente? Então a gente precisa de estar observando isso daí. É aquele lábio seco, né? Todo meio que rachadinho, é o princípio de ressecamento. Como que vai estar o parâmetro normal dessa cavidade oral aí, pessoal? As mucosas, elas têm que estar umedecidas pela saliva, tá? Então a mucosa ela tem que estar apresentando coloração rosa ou um leve acastanhado. Então essa mucosa ela precisa ter essa coloração aí e bem umedecida, não pode estar ressecada, tá? Por isso que a saliva está ali dentro. Nós também vamos estar observando a dentição desses pacientes. Tem dente? Não tem dente? Quais dentes que faltam? Como estão as condições higiênicas desse dente? Então a gente precisa de estar avaliando também toda a dentição, certo? Tá com cárie? Não tá com cárie? Como que está essa dentição? Preciso de solicitar uma avaliação odontológica, né? Se eu pegar um caso desse, claro, sim, óbvio, preciso, né? Tem um pedacinho de dente, tem dente quebrado, então eu vou avaliar isso para eu poder encaminhar ele para um dentista. Então a gente tem que ter esse olhar também. Então não é só um simples olhar a boca, a gente tem que olhar um todo. Tá? Então a gente olhou o nariz, a gente olhou o olho, agora a gente está investigando a boca. Então como que é o parâmetro normal dos dentes? É uns dentes esbranquiçados, não conter cárie, né, que é aquela plaquinha mais branca, evidenciado por boas condições higiênicas. Então, a gente olhando aqui, esse paciente aqui, a gente já vê que ele não está em condições normais. A gente automaticamente precisa de estar acionando o dentista. Se a gengiva está sanguinolenta, está saindo sangue, né? Então, a gente precisa de solicitar a investigação do dentista. Aqui, ó. Agora a gente vai ver as gengivas e as bochechas. Vamos pedir o paciente para falar, né? Fazer sinal de sorriso. Vamos estar olhando. Claro que a mão com luvas, né? Que a gente já aprendeu a lavar a mão, já aprendeu a secar, já aprendeu a usar luva. Agora a gente está com luva e examinando as gengivas e a bochecha desse paciente. Então a gente vai ver se tem edema, se elas estão inchadas, se está vermelho muito escuro. Se está vermelho muito escuro, igual eu mostrei aqui para vocês, isso é sinal de tártaro ou falta de vitamina também, tá? Então a gente precisa de estar identificando aqui. Então a gente precisa de acionar um dentista. Ver se tem sinal, pessoal, de estomatite, que é essa pápulazinha aqui, essa úlcerazinha branca, esbranquiçada que eu coloquei aqui para vocês. Essa mucosa ela vai estar inflamada por conta do ácido estomacal, né? Então eu tenho bastante ácido, então a gente precisa de um gastro, precisa de um médico especialista para estar avaliando, né? Então como que é o parâmetro normal ali da gengiva e das bochechas? Eu preciso de ter gengivas formadas por tecido fibroso, denso, recoberto de mucosa pálida, não muito vermelha, não muito vermelhada, tá? E a bochecha coloração vermelha mais viva. Então, mucosa pálida, né? A gengiva com a mucosa pálida e as minhas bochechas com a coloração vermelha, certo? A língua, agora eu vou analisar a língua, o paciente vai fazer sim, e essa língua, ela vai estar, uma língua saborosa, que é uma camada branca, como se fosse natinha de leite. O que que acontece? Às vezes o paciente ele não se alimentou, falta mastigação, né? Ele tá com fome, alguma coisa assim. Vai aparecer essa ausência de mastigação. Aliás, vai aparecer essa língua saborosa. Higiene insuficiente. O paciente não sabe, não tem o conhecimento que ele precisa de estar escovando essa língua dele. Então, a gente precisa de estar orientando em relação à lavagem da língua, a higiene, né, dessa língua. Então, a gente tem que estar analisando também essa questão. A gente também tem que olhar a língua seca ou acastanhada, como se ela estivesse toda rachada, né, que é sinal também acidose metabólica, né? Então, esse paciente tem alguma disfunção metabólica. A gente precisa de estar caminhando também para outro especialista, certo? Então, assim, é bastante coisinha que a gente tem que avaliar.
não é só um simples olhar. Por isso que quando vocês forem começar a fazer o exame físico, vocês vão ver que demora. A gente precisa de investigar todas as cavidades, tudo que tem no nosso corpo, para ver se tem anormalidade, tá bom? Agora, eu vou ver a cavidade orofaringe, que é o quê? É um pequeno espaço, orofaringe, entre a raiz da língua e o palato mole e a epiglote. Ou seja, eu tenho aqui ó, a língua, a minha região orofaringe é essa região aqui, vai estar entre o esôfago, ali, né? E a língua, a raiz da língua. Tem essa cavidade aqui. Então, preciso do meu paciente abrir a boca e me mostrar que eu preciso de estar avaliando a região orofaríngea, tá? Então, eu tenho que ver se essa região possui angina purulenta, que é as amígdalas, né, edemaciadas, aumentadas, com essa placa bacteriana, né, essa placa branca. Então, é uma infecção bacteriana, não é uma infecção viral. Então, esse paciente vai ter que ter outro tipo de tratamento também, né? Vou ver se esse paciente tem faringite, que é a irritação ali da faringe, né, da garganta. Então, abre a boca, vai avaliar toda aqui aquela região a região faríngea, né, ver se ele tem sinal de faringite, tá? Que é a congestão vascular da área. Então, não tem uma real ali vasculação ali na minha faringe. Então, eu tenho que avaliar isso. A litose, né, que é o mau hálito. A gente vai ver, está associado àquelas cáries que a gente falou, né, mal higienes, algum tipo de mal higiene, se o paciente não escova dente, não faz uso de fio dental, ou é alguma alteração gástrica, porque muitas vezes o mau hálito ele é decorrente ao alguma gastrite, alguma coisa ali dentro do seu estômago, e não uma mal higiene, né, da sua dentição. Ele usa fio dental, está sem cárie, está tudo certo, escova os dentes correto, mas infelizmente ele tem um problema gástrico, né, alguma coisa alterada ali. Então esse paciente ele precisa de ser, né, investigado para estar tratando essa litose dele. Então vocês viram que uma simples lanterna, o tanto de coisinhas no nosso rosto, né, na nossa face que a gente consegue estar fazendo com os nossos pacientes. Então a gente precisa de estar treinando, né, precisa de estar fazendo, olhando, lendo, estudando. Então vocês não podem só se prender, né, a esses minutinhos, vocês têm que sentar, estudar, ler. Por isso que eu deixo sempre o fórum aberto para vocês, para que vocês possam estar lendo, estudando fora de hora, alguma coisa, e já ir postando algum tipo de dúvida, alguma coisa que vocês sentiram dificuldade em estar aprendendo, tá bom? Porque aqui, nesse tempo meio corrido da gente, eu preciso de estar sempre passando aqui bem rapidinho para vocês, tá bom? E aqui tem a nossa referenciazinha. E aí todo mundo tem que ser feliz e se cuidar. Aí eu deixo esse recadinho para vocês. Aí eu pergunto aqui para vocês se vocês têm alguma dúvida. Se vocês querem perguntar alguma coisinha, que a gente está tendo um tempinho bacana aqui hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, ok, pessoal. Então, eu vou encerrar o nosso fórum por aqui, tá? Teoricamente, vocês não possuem dúvida. E aí, eu estou à disposição de vocês até às 22 horas, até às 10 horas. Não, Dalton, os ouvidos não. Só a cavidade, o olho, nariz e boca, tá bom? Porque o ouvido a gente não vai investir, não vamos, avaliar com a lanterna, a gente vai avaliar com outro instrumento. O ouvido com a lanterna a gente só vai avaliar a área externa, mas a gente precisa de avaliar a área interna lá. E aí não é com a lanterna, tá? Por isso que eu não trouxe para vocês nessa aula agora.
que esse material, até esse aparelho, a gente chama de otoscópio. É um aparelhinho que a gente já vai introduzir mais lá dentro, tá? Então, por isso que o ouvido ele não entrou nessa aula. Alguém quer fazer mais alguma perguntinha? Professor, Oi. no caso da pessoa que tem desvio de septo, também dá para ver, né? Olhando assim embaixo. A gente consegue identificar alguns finalzinhos, né? Então a gente vai estar avaliando e vendo se vai ter alguma alteração para depois ele estar fazendo ou exames complementares, né? Não vai ser uma simples lanterninha que a gente vai estar dando diagnóstico, né? A gente precisa de exames complementares também. No desvio é tipo um lado mais fechadinho que o outro, né? Uhum. E Mais torto. vai depender da anatomia, né? E do tipo desse Ah, sim. desvio, Entendi. tá bom? Uhum. E aí, Professor, meninos? Oi? se a gente tivesse em aula, a gente teria tipo uma aula prática sobre isso? Uhum. Pessoal, vamos fazer perguntas referente ao conteúdo, tá? A gente, infelizmente, a gente precisa de se adequar ao que a gente está vivendo. Não é só nós que estamos passando isso, é todo mundo, tá? Todo o mundo mesmo. Então a gente precisa que vocês usem esse tempo para perguntar coisas do conteúdo, tá? Do que a gente está vendo aqui, não do que a gente iria ver, tá bem? Então, já que não tem nenhuma perguntinha mais para colocar, eu vou encerrar o nosso Zoom aqui. Vocês podem estar fazendo uma leitura novamente aqui do material que eu deixei para vocês. Vocês podem estar revisando e olhando, né, tudo que a gente já viu até agora, lendo, estudando. Caso surja dúvida, coloca lá para mim no fórum. Vocês vão usar também esses meia horinha aí para terminar os trabalhinhos, já está adiantando o trabalhinho, né, para vocês usarem o tempo. A gente tem que se adequar à realidade de hoje, porque não está fácil para ninguém mesmo, não. Em todos os setores, nada tá fácil, tá bom? Então fiquem com Deus e eu tô ali no fórum respondendo qualquer dúvida de vocês. Tchau, tchau.